Tudo bem, família? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Meu nome é Domingos Trader. No vídeo, literalmente, eu vou falar para vocês todos os tipos de análise que você já ouviu dentro do mercado financeiro. Eu sei que você já ouviu todo tipo de análise, candlestick, presciência, lógica do preço, análise fundamentalista, análises técnicas, todo tipo de análise, mas nunca entendesse realmente qual é o objetivo de cada análise. Então, nesse vídeo eu vou poder apresentar para você passo a passo para tu entenderes cada tipo de análise e as suas funções e utilizações dentro do mercado financeiro. Lembrando para vocês, eu não vou classificar do melhor ao pior, porque isso depende simplesmente da pessoa, qual tipo de análise ele vai poder utilizar, qual tipo de análise ele se dá bem. E também quero falar para vocês que a análise que eu vou citar aqui também pode funcionar como uma collab, ou seja, utilizar um conceito até outro conceito, um exemplo como SMC e análises técnicas. Posso fazer junção utilizando um indicador e continuar com análises técnicas. Isso tudo só depende simplesmente do conforto em que o trader tem e o conforto que o trader quer dentro das suas análises. Então, bora para o vídeo. Primeiro ponto que estamos aqui, né? Esse tipo de análise que eu vou poder mencionar aqui, que vai ser simplesmente que candlestick. O que são candlesticks? Simplesmente são padrões de vela, né? Que nós temos todos tipo de padrões, que são simplesmente análises que a gente vai fazer simplesmente com padrões de vela. Quando você menciona sobre velas de força, ou que são velas de comando, e também quando você menciona sobre doji, velas de engolfe, velas de martelo, estrela da noite, estrela do dia, sim, isso aqui candlestick, que são padrões de velas, né? Literalmente isso para aquela pessoa que gosta de fazer análise, simplesmente analisando cada tipo de vela que nós temos aqui dentro do mercado financeiro. Então, nós também temos que saber um conceito bonito, né? Que ela simplesmente estuda esses padrões fundamentais. Rejeição, força, indecisão, pressão de compradores, também tanto vendedores. Esses são os padrões principais em que ela estuda. Isso aqui é um candlestick. Aqui não utilizamos nenhum tipo de indicador, simplesmente nós só utilizamos esses tipos de padrões. Segundo que nós temos aqui, que é a mais famosa, né? Uma das melhores, assim dizer, que muita gente consegue entender, que é simplesmente price action, que na palavra portuguesa significa ação do preço. Aqui no preço action é aqui no preço action simplesmente é uma posição totalmente diferente. Aqui nós estudamos simplesmente movimento puro do preço, ou seja, onde o preço vai poder estar naquela direção. Quando temos uma tendência de baixa e quando temos uma tendência de alta, nosso objetivo maior é só estudar o movimento, a pressão em que o preço está se direcionando. E também temos que saber que simplesmente temos a utilidade de estudar comportamentos do preço sem depender de indicadores técnicos. Ou seja, o objetivo é estudar a movimentação do preço, entender uma tendência de alta simplesmente sem depender de indicadores técnicos, como a média móvel, zigue-zague, Fibonacci em geral. Esse aqui que é o objetivo principal da lógica do preço, ou desculpa, da ação do preço, na palavra portuguesa. Depois nós temos a outra, que é mais famosa, né? Que é simplesmente análise gráfica. Aqui já temos um pulo do gato totalmente diferente. Aqui na análise gráfica já temos a estrutura completa, onde nós estudamos toda a estrutura do preço. Lateralização, consolidação, tendência de alta e tendência de baixa, topos e fundo, suporte e resistência. Aqui nós já temos na análise gráfica, desculpa, disse análise técnica, mas análise gráfica. Já temos tudo aqui na análise gráfica. Então aqui já temos estrutura visual do preço, né? Todo tipo de movimentações. E não, aqui nós vamos estudar exatamente os conceitos principais que um mercado tem, que são topos, fundos, tendências e padrões. Topos e fundos, tendências e padrões. Esses topos aqui a gente vai estudar fazendo as nossas marcações. É assim que nós conseguimos entender dentro do mercado financeiro. Aqui é na análise técnica que nós temos esse tipo de estudo. Depois daí, nós vamos num outro tipo de conceito, que é a lógica do preço, que é simplesmente um dos tipos de análise mais famosa, né? Que aqui nós temos o objetivo simplesmente de estudar velas individuais e combinações. Diferente de candlestick, aqui nós estudamos velas individuais, que é literalmente combinações. Quando nós temos dupla combinação, como um engolfe, precisamos mais de uma vela, nós podemos estudar as movimentações. Lógica do preço é só importante para aquela pessoa que vai fazer análises em uma vela ou dupla vela. São combinações de vela. Pode fazer simplesmente 3 velas consecutivas, né? Simplesmente analisando até qual fechamento ou abertura de velas que vai ser dado. Que simplesmente aqui, né, em lógica do preço, nós estudamos oferta, demanda, liquidez e reações. É assim que nós estudamos, né? A oferta, demanda, liquidez e reações. Velas individuais e velas de combinação. Depois aqui nós temos simplesmente análise técnica. Aqui já chegamos
né, uma das melhores assim, da minha parte, que para aquela pessoa que quer ser profissional no trade, merece simplesmente aprender, que é análise técnica. Aqui já é um sistema totalmente diferenciado. Aqui nós utilizamos simplesmente indicadores técnicos, né? Que vamos utilizar indicadores de tendências, suporte e resistência e padrões. Ou seja, resumindo, aqui nós temos a análise gráfica, lógica do preço, candlestick, junto. E aqui a análise técnica. Vamos utilizar tipos de análises que é individual entre padrões de vela e vamos utilizar simplesmente análises entre indicadores, que são indicadores técnicos, como média móvel, Fibonacci, outros tipos de indicador. Vamos fazer essa estrutura. Temos aqui indicadores, vamos utilizar tendências, suportes, né? Resistências e padrões de velas, que topos e fundo em geral. Aqui nós estudamos na análise técnica. Depois, né, nós vamos aprender simplesmente dados técnicos do mercado. Vamos pegar toda essa extração e vamos colocar simplesmente dentro do conjunto. Análise técnica, mais para aquele trader que quer estar simplesmente padronizado dentro do mercado financeiro. Ou seja, para você que quer começar a entrar dentro do mercado financeiro, entender todos os tipos de conceito, análise técnica te coloca naquela barreira em que um pouquinho de leitura gráfica e um pouquinho de leitura com indicadores. Essa aqui é a minha recomendação para quem é iniciante. Bora. Depois nós temos o mais famoso, que é o mais importante aqui, que é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é para simplesmente aquele trader que pretende ou tem o objetivo principal de fazer tipos de análise sem exatamente olhar no gráfico. Temos a análise fundamentalista, né? Que vai ser um tipo de análise que vai ser notícia, fatores econômicos, né? Notícias e fatores econômicos. Que vai ser simplesmente aquele tipo de análise que vais poder fazer sem exatamente olhar no gráfico. Literalmente assim. Vendo notícias, discurso de um líder, né? Notícias do petróleo, notícias do ouro, aqui na análise fundamentalista. Tem que saber todo o conceito. Depois nós também podemos ver, né, que aqui vamos simplesmente estudar, né, fora do gráfico, que é economia, juros, inflação, emprego e resultado, etc. Aqui nós estudamos, fizemos uma previsão. Se o tal presidente ganhar, vais poder obter X. Aqui nós estudamos isso aqui. Depois nós chegamos num conceito, né, que é muito mais meio do conceito padrão, que é o SMC, que eu opero simplesmente, que é muito bom, né? Aqui no SMC, né, que são Smart Money Concept, ou conceito do dinheiro, desculpa, esqueci outro nome, né? E aqui vamos estudar simplesmente a estrutura do mercado, que é o todo o conjunto do mercado, né? Que é tendência de alta, tendência de baixa, topos de fundo, suporte e resistência, liquidez, que é um dos gatilhos muito importantes que vamos estudar, e desequilíbrios, que é a disputa entre os compradores e vendedores. Aqui tudo encontramos no SMC, que é mais para aquele trader que quer se estabilizar e é mais teórico. Ele vai no lado teórico, né? Onde vai estudar sobre o boss, stock, mudança de caráter, FVG, ordem de bloco, em geral. Está aqui, boss, stock, MSS, blocos de ordem, favor gaps e liquidez. Para aquele trader que é mais, né, na parte mais teórica, né? Que vai estudar sobre esses conceitos dentro do mercado financeiro. E no final de tudo, nós temos o ICT, que é considerado e mais assim, né, com mais paciência de se estudar. Aqui no ICT, nós simplesmente estudamos que é metodologia específica baseada em conceitos do mercado, né, que simplesmente foi criado por um trader, né, esqueci o nome, e ele foi criar os seus conceitos, né, que dá o nome a esse ICT. Ele foi estudar no mercado e utilizou os conceitos geral, né, que foi criado simplesmente esse método, que é basicamente você tirar o teu método, né, e colocar lá, diferente de outros tipos de método. Mas ICT e SMC têm quase o mesmo conceito. Nós temos que saber isso. Tem quase o mesmo conceito, né? Temos a liquidez, para quem vai aprender a liquidez. Temos o Favor Gap, temos o PD, temos a RISE, temos as sessões, né, que são sessões de trade, sessões de asa, sessões de... Em geral, temos as manipulações e temos os deslocamentos, né, que é o contexto geral. Manipulação, distribuição e deslocamento. Então, esse que está aqui, né, são todos tipos de conceito que você pode simplesmente aprender do mercado financeiro. Eu vou pegar esse mapa que está aqui, né, vou baixar, né, eu vou colocar aqui na descrição, né, para tu baixares e analisares simplesmente. Ou podes tirar print, vai ser muito bom. E se tu chegares até o final, né, é muito bom, muito gratificante. Você tem realmente interesse de estudar o mercado financeiro, isso acaba por ser muito bom.
E muito obrigado, né? Não esqueça de deixar o teu like, de curtir esse vídeo para poder me impulsionar, porque este tipo de conteúdo são totalmente gratuitos. Muito obrigado por tudo, por estares aqui. E tens que saber, se 2026 nada mudar, tens que mudar você.